Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Agora, na reportagem, conheça uma cultivar de abacaxi desenvolvida pela Embrapa resistente à fusariose. O abacaxi é uma das frutas mais populares do Brasil, um dos principais produtores do mundo. É cultivado em todos os estados brasileiros e os maiores produtores são a Paraíba, o Pará, Minas Gerais e a Bahia. A cultivar mais plantada no Brasil é a pérola, suscetível à fusariose, principal doença da cultura no país, que é disseminada por mudas contaminadas. As cultivares suscetíveis necessitam de pulverizações com fungicidas para o controle da doença. A resistência à fusariose é justamente a principal característica da BRS Imperial, desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada em Cruz das Almas, na Bahia. O abacaxi imperial é fruto do Programa de Melhoramento Genético do Abacaxi da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que se iniciou no ano de 1984. A partir daquele ano e anualmente são feitas as hibridações ou cruzamentos entre variedades resistentes à fusariose, que é o principal problema do abacaxi, com as cultivares tradicionais, como o abacaxi pérola e o abacaxi Smooth Cayenne. Inicialmente são gerados milhares de híbridos. Esses híbridos são selecionados em condição local, da Estação Experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os melhores híbridos são multiplicados e testados em ensaios regionais em diferentes regiões do país que produzem abacaxi, como Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba e também o estado da Bahia, entre outros. E aqueles híbridos que se destacam nos ensaios regionais são lançados como novas variedades. Isso aconteceu com o abacaxi imperial alguns anos antes do lançamento. E no ano de 2003, a partir então dessas seleções, o abacaxi, um desses híbridos foi selecionado com o nome de BRS Imperial. Entre as características do abacaxi BRS Imperial que a gente pode destacar estão a resistência à fusariose, essa resistência genética. Isso implica que o produtor não precisará aplicar fungicidas para o controle dessa, que é a principal doença do abacaxi. A ausência de espinho na folha, isso facilita bastante o manejo pelo produtor e também pelo consumidor na hora da compra. O formato do fruto, bastante interessante, porque ele é cilíndrico. E as qualidades sensoriais da polpa, do fruto, que tem a polpa amarela, um sabor excelente, né, e que agrada bastante o paladar brasileiro. A adoção de cultivares resistentes como a BRS Imperial é o método mais eficiente e econômico para o controle da doença. A redução das pulverizações diminui o custo de produção, pois são eliminadas de 4 a 6 pulverizações de fungicidas ao ano. Apenas é preciso usar inseticidas e indutores de florescimento. Por proporcionar maior segurança ao meio ambiente, ao trabalhador rural e ao consumidor, a BRS Imperial é ideal para a produção orgânica e para a agricultura familiar. A Cooperativa dos Produtores de Presidente Tancredo Neves, a Coopatan, no Baixo Sul da Bahia, é parceira da Embrapa no plantio da BRS Imperial. Aqui o Baixo Sul da Bahia é uma região que é quente e úmida, que é um ambiente favorável à fusariose. Então a Coopatan decidiu investir em nova tecnologia, buscou em parceria com a Embrapa e decidimos trabalhar com o abacaxi imperial aqui na região. Nós estamos trabalhando com o abacaxi imperial desde 2009. A Embrapa trouxe as primeiras plantas aqui, iniciamos e agora já propagamos isso com alguns produtores rurais. E a partir de 2011 e 2012, já estamos trabalhando para que aumente a escala e começamos a comercializar no mercado em Salvador. O abacaxi se adaptou muito bem aqui à região, o abacaxi imperial. Já distribuímos com alguns produtores, desde Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Valença, e ele se adaptou bem a essas regiões. E agora já estamos trabalhando para que a gente trabalhe com escala, para que tenha demanda, possamos atender a demanda do mercado. Com frutos um pouco menores que os das variedades tradicionais, em torno de 1,3 kg, a BRS Imperial torna-se uma opção para a nova família brasileira, composta de 1 a 3 pessoas em geral, o que diminui o tempo de geladeira e até mesmo o desperdício. O tamanho da BRS Imperial está alinhado com a tendência mundial de consumo de frutos menores, denominados internacionalmente de Baby Pineapple.
Os frutos do BRS Imperial têm polpa amarela, elevado teor de açúcares e excelente sabor. São mais indicados para o consumo in natura, devido às suas características sensoriais e físico-químicas. A ausência de espinhos nas folhas e nos frutos da BRS Imperial facilita não só os tratos culturais e a colheita pelos trabalhadores, como o manuseio pelo consumidor. O produtor deve colher os frutos junto com as mudas filhotes. Elas devem ser retiradas no galpão de embalagem e plantadas em canteiro até atingirem o tamanho ideal para o plantio no campo. O fruto da BRS Imperial tem vantagens na pós-colheita. É resistente ao escurecimento interno pelo alto teor de ácido ascórbico, que é uma característica importante para situações em que o fruto será refrigerado. A casca mais resistente favorece o transporte a longa distância e o armazenamento. Na segunda parte da reportagem, saiba o que fazer para produzir mudas de abacaxi de qualidade. O abacaxizeiro naturalmente produz 4 tipos de mudas: coroas, filhotes, filhotes rebentões e rebentões, consideradas mudas convencionais. Mas é possível produzir mudas sadias de abacaxizeiro a partir de plantas que já produziram frutos, usando as gemas axilares da base de cada folha. Essas mudas, chamadas de não convencionais, podem ser produzidas em viveiros no campo a pleno sol, sombreadas sob árvores ou telados, ou no laboratório. A venda de mudas sadias também pode representar uma fonte de renda adicional para o abacaxicultor, especialmente para aqueles em que as propriedades existem água de boa qualidade e em quantidade suficiente para irrigar o viveiro nos períodos de pouca água. A técnica de secção do talo é indicada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura para o produtor fazer suas próprias mudas e tem sido utilizada com sucesso pelos produtores e viveiristas do extremo sul da Bahia. O principal é o resistente à fusariose. Porém, tem outras variedades que eu já experimentei que também têm resistência. Mas ele é folha liso, que fica mais fácil de trabalhar com ele. E também tem a resistência na terra, ele não cai fácil. Ele é muito fácil de trabalhar com ele. Eu estou realmente gostando dele. Bom, eu já estava produzindo uma outra variedade de abacaxi e era um completo fracasso para mim por causa do fusariose. Aí, quando apareceu o Imperial, resistente à fusariose, eu experimentei. Aí eu comprei 5.000 mudas no primeiro ano. Desses 5.000 eu já tirei muda, fez mais 5.000 e hoje eu estou com umas 500.000 mudas já. O rendimento ou a produção de mudas sadias a partir de secções de talo de plantas que já produziram frutos é influenciado por diversos fatores, como a cultivar utilizada, período de tempo entre a colheita do fruto e a obtenção do talo, vigor do talo, tamanho de secção e condições ambientais, principalmente temperatura. O ideal é que as mudas sejam produzidas à sombra de um telado ou de uma árvore, o que permite que elas sejam feitas até por pequenos agricultores. A técnica de seccionamento do talo ela é de fácil acesso a todos os produtores de abacaxi. Com essa técnica é possível os produtores escolherem no campo as plantas de melhor qualidade que não apresentem sintomas de murcha associada à cochonilha. Com isso, eles podem então aumentar o número de mudas de qualidade para o próximo plantio. O processo começa com a seleção das plantas matrizes ainda na fase de produção. As mais vigorosas e com frutos característicos da variedade são marcadas com tinta, vara ou fita plástica imediatamente após a colheita dos frutos, antes que o processo de emissão dos rebentões seja intensificado e antes que se reduza o vigor do talo e das gemas axilares. As plantas matrizes selecionadas são arrancadas. Os talos devem ser transportados até o local onde serão cortados. As folhas são desbastadas para facilitar o transporte do talo a grandes distâncias. As raízes e o pedúnculo são cortados e eliminados. Após a remoção das folhas e raízes, os talos são cortados na vertical ou na transversal, formando secções de cerca de 5 centímetros, que são tratadas por imersão na cauda, contendo fungicida, devidamente registrado para a cultura do abacaxi, por 5 minutos.
Após a secagem, as secções são plantadas em canteiros no chão ou em alvenaria, com as gemas voltadas para cima, sob sombra de árvores ou em condições de telado. As necessidades ideais de umidade devem ser supridas por meio de irrigação por mangueira ou regador. A utilização de serragem ou composto orgânico como cobertura conserva a umidade e tem se mostrado eficiente para a brotação, que se inicia a partir de 8 dias após o plantio. Quando os brotos atingem cerca de 5 centímetros, são destacados e transplantados em leiras no espaçamento de 15 por 15 centímetros, sob a sombra de árvores, ou para tubetes com composto orgânico sob condições de telado. Adubações foliares com nitrogênio e potássio devem ser realizadas de 15 em 15 dias. De 6 a 10 meses após o plantio das secções de talo, os brotos atingem 25 a 30 centímetros de comprimento, com raízes bem desenvolvidas. Assim, estão prontos para serem levados ao campo para o plantio definitivo. É importante alertar que as mudas não convencionais apresentam um desenvolvimento inicial mais lento que as mudas convencionais. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. O telefone é o código de área 75, número 3312-8048. Por e-mail, cnpmf.sac@embrapa.br. Na internet, www.cnpmf.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Até lá!